Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Gênesis, nosso quinto encontro. É sempre inspirado em Dom Matteo Crimella. E nós vamos, então, fazer retomando o caminho feito, naquilo que nós já havíamos falado. E vamos trabalhar as repetições. Hoje vamos trabalhar uma repetição, depois vamos trabalhar as outras, dentro desse primeiro capítulo do livro do Gênesis. A primeira repetição que nós vamos trabalhar é: houve uma tarde, houve uma manhã. Essa expressão, essa repetição, ela repete 6 vezes nesse primeiro capítulo. Nós devemos, então, lembrar o que nós já falamos. O judeu conta o dia da tarde, 18 horas, para outra tarde, 18 horas. Isso é um dia. Este período, que vai das 18 horas até as outras 18 horas, é que nós contamos um dia. É diferente de nós, porque para nós é de 24 a 24 horas. Lá era 18 a 18. Houve uma tarde, isto é, 18 horas, e uma manhã, isto é, 6 da manhã. A expressão houve uma tarde, houve uma manhã, cria o ritmo do tempo neste capítulo 1. No início do versículo 1 e 2, vemos que a terra estava informe e deserta. Vemos a treva, o abismo e o sopro. Depois disto, tem início a obra criada. Então começa lá no primeiro versículo do capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e um vento, isto é, um sopro impetuoso, soprava sobre as águas. Alguma Bíblia também traduz esse sopro, esse vento, como ruar, que significa espírito. Devemos observar que quando diz céu, o hebraico usa a forma dual, coisa que não temos no português. Mas temos no hebraico, o grego também tem essa expressão, para dizer duas coisas. Exemplo, 2 olhos, 2 rins, 2 orelhas, 2 mãos. O texto hebraico, quando fala do céu, ele se refere a 2 céus, porque ele usa o dual. O judeu fala de 3 céus. O primeiro é a habitação do inominável, que tudo cria do nada, isto é, ele cria bará, o verbo bará significa criar do nada, e os outros 2 céus que se cria na obra da criação. Vemos depois disso o primeiro dia do versículo 3 ao versículo 5, que diz: Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia. O dia, como vemos, era das 18 às 18. Esse, então, era o dia para o judeu. A luz, ele chamou dia. A luz vai das 6 da manhã até as 18 horas. 6 da tarde. As trevas, ele chamou noite. E as trevas vai das 18 horas até as 6 da manhã. Houve uma tarde, 18 horas, houve uma manhã, 6 horas da manhã. Assim criou Deus o ritmo do tempo, ordenando o tempo. Isso quer expressar que tudo é organizado, tudo tem uma ordem, e aqui a criação começa com esse ritmo do tempo. No segundo dia, versículo 6, versículo 8, temos a segunda obra de separação. As águas inferiores das águas superiores.
Versículo 6. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para celebrar as águas das águas. Versículo 7. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. Versículo 8. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde, isto é, 18 horas, e uma manhã, 6 da manhã, foi o segundo dia. No terceiro dia, nós encontramos o versículo 9 e o versículo 13. Temos duas obras. Então, nesse terceiro dia, Deus criou duas obras. Nos outros dois anteriores, Deus criou, uma obra só. Então, no terceiro dia, vai do versículo 9 a 13, temos duas obras. Primeiro, a separação da terra seca, a terra do mar. E segundo, as plantas sobre a terra. No terceiro dia, Deus realizou essas duas obras. Então, a separação da terra, o mar. Deus disse, versículo 9, que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no só lugar, mar, e apareça o chão seco, terra. E assim se fez. Versículo 10. E Deus chamou o chão seco, terra, e ao conjunto das águas, mar. Deus viu que era bom. E segundo as plantas, segunda criação desse terceiro dia. Então, as plantas sobre a terra. Versículo 11. Deus disse que a terra produza relva, ervas, que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra. Frutos que contenham semente, cada um segundo a sua espécie. E assim se fez. Versículo 12. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada um segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a sua semente, cada um segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Versículo 13. Houve uma tarde e uma manhã, foi o terceiro dia. O quarto dia vai do capítulo 14 ao versículo... o quarto dia vai do versículo 14 ao versículo 19. Então, versículo 14 a 19. Temos a quinta obra, os luminares para governar o tempo. Versículo 14 diz, Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite e para marcar as festas, dias e anos. Versículo 15. Sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Versículo 16. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia, o luzeiro menor para regular a noite e as estrelas. Versículo 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. 18. Para regular o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Versículo 19. Houve uma tarde, uma manhã, foi o quarto dia. Então, novamente, essa repetição. No quinto dia, do versículo 20 a 23, encontramos a sexta obra. Seres vivos das águas e as aves do céu. Versículo 20. Deus disse que das águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Versículo 21. E Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas, conforme a espécie de cada um. E Deus viu que era bom. Versículo 22. E Deus abençoou e disse, agora vem uma bênção. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, que as aves se multipliquem sobre a terra. Versículo 23. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quinto dia. Então nós vemos a primeira bênção de fecundidade dada aos seres. No caso aqui, nós vamos seres vivos das águas e as aves do céu. No sexto dia, vai do versículo 24 ao versículo 31. É a sétima obra.
Se trata dos animais terrestres, né? Que é a sétima obra, e a oitava obra, o ser humano. Então, nós temos duas obras nesse sexto dia. Como no terceiro dia também tem duas obras. Nesse sexto dia temos também, como no terceiro dia, primeiro os animais terrestres, do versículo 24 a 25. 24. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. Versículo 25. E Deus fez as feras da terra, cada um conforme a sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis do solo, cada um de sua espécie. E Deus viu que era bom. E a segunda obra desse sexto dia, os homens, que vai do versículo 26 a 31. 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, e o criou homem e mulher. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, uma outra bênção agora, aos seres humanos. Multipliquem-se, encham-se e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre a terra, e todas as árvores que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. 30. E para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra e nos quais a respiração de vida. Eu dou a relva como alimento. E assim se fez. 31. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o sexto dia. No sétimo dia, do capítulo 2, versículo 3, Deus repousa. Versículo 1. Depois nós vamos ver o que significa isso. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Versículo 2. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho. No sétimo dia, ele descansou de todo o seu trabalho. 3. Deus então abençoou e santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Vemos então essa estrutura que também é compreendida de duas bênçãos. A bênção que Deus dá aos animais para que multipliquem e enchem os mar e as aves se multipliquem, né? Então, nós vemos que nós temos essa bênção divina e depois nós vemos, né, também que Deus abençoa o homem e a mulher. Então, duas bênçãos. Vamos agora ver uma estrutura neste tempo do capítulo 1. Houve uma tarde, houve uma manhã. Essa estrutura é que dá ritmo à narrativa. Vemos que nos 3 primeiros dias houve uma obra de separação. Vai do versículo 3 ao versículo 13. Qual é essa separação? A distinção luz e trevas e espaço. Primeiro, a separação vertical, alto e baixo, alto e abaixo. Deus separa as águas de cima do firmamento das águas abaixo do firmamento. Versículos 6 a 8, primeira separação. Segunda é horizontal, água e terra. Deus chama o chão seco terra e o conjunto das águas mar. Versículo 9 e 10.
Nos 3 finais, no 4º, 5º e 6º dia da criação, o universo vem povoado, os astros, o mundo animal, e, enfim, o ser humano. Versículo 14 ao versículo 31. Vemos na obra da criação uma simetria. Primeiro, os 3 primeiros dias, depois os outros 3 dias. Mas o 4º dia, do versículo 14 a 19, corresponde ao primeiro dia do versículo 3 e 5. Nós vemos lá a expressão dia e noite. Nos envia para a separação entre luzes e trevas do versículo 4º. E aí então houve o primeiro dia. No 5º dia, do versículo 20 a 23, corresponde ao 2º dia, do versículo 6 a 8, onde vemos ar, água, que estão no céu. No 6º dia, do versículo 24 a 31, e o 3º dia, do versículo 9 a 13, Deus realiza 2 obras: a terra que acolhe os animais terrestres e a humanidade que vive sobre a terra. Vemos que aos homens vem dado, e aos seres viventes, também é dado em alimento os vegetais. Vamos prestar atenção que isso aqui depois nós vamos explicar por que os vegetais. O autor quer ressaltar que tudo está dentro de uma ordem, bem chamado ao equilíbrio. Ele invoca então uma estabilidade. Se tem uma visão harmônica de tudo que foi criado. Então, tudo é criado na ordem. Isso se opõe à forma da concepção dos deuses pagãos, dos deuses antigos, que criaram tudo do caos, gerando um caos. Não. Nós vamos ver ainda essa parte, essa expressão dessas teologias, das divindades dos outros povos. Enquanto Deus cria tudo na ordem, os outros deuses criam tudo do caos, da divisão. Então, no 7º dia, capítulo 2, versículo 3, encontramos a ruptura. Deus repousa, ele cessa o trabalho criador, mudando o modo de narrar. Vamos depois trabalhar a repetição Deus disse no nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.